Shalom, que o Eterno te abençoe você que está comigo até agora nessa transmissão. Esse estudo é parte de uma transmissão que nós fazemos aos sábados, lives em que nós nos reunimos para estudar as porções da semana. E uma segunda parte do estudo que estamos fazendo nessa semana é sobre a prosperidade de José. A primeira parte desse estudo é sobre os motivos de Jacó não ter desejado ser enterrado no Egito. Ele ficou desesperado para não ficar enterrado lá. E há algumas razões para isso que está na primeira parte desse estudo que vai ficar na descrição desse vídeo. Então agora nós vamos ver os comentários que existem sobre a prosperidade, porque José de fato ele prosperou. O Eterno havia antecipado o faraó de 7 anos de fartura e seguidos de 7 anos de fome. E José é quem vai entender que o sonho dele falava disso, falava sobre 7 anos de fartura seguidos depois de 7 anos de fome. E aquela fome iria acabar com o Egito, como acabou com muitas nações ao redor do Egito. Só que mesmo José sabendo que essa era uma profecia, porque o Eterno apontou que isso ia acontecer, e José, quando ele interpreta o sonho de Faraó, ele diz que Deus já havia decidido que isso ia acontecer, ele não ia voltar atrás, então aparentemente não tinha o que fazer. Só que José ele vai procurar sim fazer algumas coisas, para que mesmo quando chegasse o período de fome, ele pudesse continuar prosperando e essa prosperidade reverberar nas pessoas do Egito e nos reinos ali próximos ao Egito, como também reinos longínquos. Então José ele vai prosperar num tempo que era para ele estar passando fome, mas ele vai conseguir prosperar. Então mesmo que exista profecias, por exemplo, de que os últimos dias serão maus, de que os últimos dias serão terríveis, também é verdade que nós podemos ter algumas atitudes para que em meio a essas dificuldades nós possamos sobressair, como José fez. Algumas pessoas, quando ouvem profecias de que vai vir tempos difíceis, de que vai vir tempo de miséria, elas se acomodam e aceitam, dizendo que não tem o que fazer. Afinal de contas, Deus disse que isso ia acontecer. Você já deve ter se deparado com pessoas que agem assim, ou quem sabe até mesmo você tem esse costume. Você vê uma tragédia acontecendo, você vê a miséria tomando conta do mundo, aí geralmente o que nós falamos? Fazer o quê, né? É a palavra de Deus se cumprindo, não tem o que fazer, a gente tem mesmo que aceitar toda essa destruição, porque é o que Deus falou que ia acontecer. Bom, Deus falou que ia vir 7 anos de extrema pobreza no Egito e durante toda e entre toda a terra. Só que mesmo José recebendo isso como uma profecia, ele viu nisso, na verdade, uma forma de se preparar para aquele tempo, para que quando chegasse aquele tempo ele pudesse prosperar. Então é verdade, os últimos dias serão difíceis, como Yeshua disse, os últimos dias serão dias de tragédia, como ele disse, mas não significa que nós devemos cruzar os braços e não fazer nada, como estava acontecendo na igreja de Tessalônica, porque os tessalonicenses creram tão intensamente que Yeshua estava voltando, que eles não faziam mais nada, não trabalhavam, não juntavam, não economizavam, não faziam mais nada. Eles pensavam assim, quer saber, vamos gastar tudo mesmo, porque Jesus já está voltando. Quer saber, vamos parar de trabalhar, porque Jesus já está voltando. E aí Paulo é quem vai corrigi-los, dizendo que se não trabalhar também não deve comer. Então é muito interessante isso, né? José ele recebe a profecia de que vai ter tempos de fome, mas ele vai agir para que quando chegasse o período de fome ele pudesse prosperar. Então nós vamos ver aqui alguns detalhes sobre a prosperidade de José durante esse período. Então, continuando o nosso estudo, acompanharemos José, o primeiro judeu a se tornar ministro do planejamento no mundo, ao seu repouso eterno. Ele morreu aos 110 anos, saciado de dias, com muita prosperidade, deixando-nos uma história de vida rica, mas também com algumas tristezas. Dentre todos os seus feitos e aventuras, abordaremos o capítulo de suas realizações econômicas. Talvez possamos obter algum benefício dos segredos da economia acertada, realmente acertada e desenvolvida por José. José foi alçado ao elevado cargo em que se encontrava após decifrar os sonhos do faraó. O rei todo-poderoso encarregou-o de concretizar um plano de combate à fome que se aproximava. Outorgou-lhe poderes ditatoriais,
devendo todo o povo obedecê-lo, né? Ou seja, ele podia ser um ditador se ele quisesse, né? Porque Faraó deu poderes assim realmente extraordinários para José, como vai ser apresentado em Gênesis capítulo 41, no versículo 40. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Né? Isso é Faraó falando a José. Aquele que não era o momento apropriado para a execução de planos econômicos excepcionais, pois havia fartura e flores e florescimento econômico no Egito. Então olha que interessante. Quando o Faraó recebe o sonho e José entende que viriam depois 7 anos de fome, quando ele recebe o sonho e entende que viria um período difícil, quem olhava para o Egito ainda estava vendo a prosperidade, porque os 7 primeiros anos foram de fartura. Então, se alguém dissesse assim, olha, vai vir uma terrível fome, vai vir uma fome assim que vai acabar com toda a terra, talvez alguns até teriam dificuldade de acreditar, porque se eles olhassem à sua volta, eles iam ver o Egito prosperando, como prosperou muito durante os 7 primeiros anos. Então, o que isso poderia causar? Poderia causar um certo conformismo por parte dos egípcios em não se prepararem para aquele período de fome. Só que é justamente saber lidar com o tempo de prosperidade de maneira inteligente que preparou José para ser próspero no tempo de fome. Então, eles foram postos à prova não na miséria, mas na fartura. Então, muitas pessoas, quando elas seguem a seguinte regra: se eu começar a ganhar mais, eu vou começar a gastar mais. E outras pessoas, como José, eles seguiam uma outra regra: se eu começar a ganhar mais, como estava acontecendo naqueles 7 primeiros anos no Egito, nos 7 primeiros anos de seu governo, o Egito produziu muito. Só que quanto mais o Egito produzia, mais José guardava para que ele pudesse ter com que sobreviver no período de fome. Então, a nossa mentalidade consumista e pelo sistema capitalista em que vivemos, nós somos doutrinados ao consumo. Então, existe toda uma propaganda manipuladora na mídia, na rádio, na internet, para você consumir. Então, nós muitas vezes buscamos nos confortar consumindo. E por isso que muitas pessoas, quando elas começam a ganhar um pouco mais, a primeira coisa que elas pensam é consumir mais. E isso poderia fazer com que os egípcios se acomodassem naqueles 7 primeiros anos de miséria, naqueles 7 primeiros anos de fartura, a ponto de se esbanjarem naquele período e não se prepararem para o tempo de escassez. Só que José, ele então teve que lidar com uma sociedade fortemente consumista e rica do Egito, a qual naturalmente buscava satisfazer seus desejos e caprichos mais imediatos, sem considerar possíveis implicações no futuro. José, por força de sua autoridade e personalidade, exigiu do povo egípcio empenho para evitar a calamidade. Se acompanharmos suas atividades desde o início, compreenderemos seu sucesso em impor sua vontade ao povo. Temos diante de nós um governante exemplar, que ao fazer o planejamento econômico da nação, não se esqueceu das facetas morais, nem ignorou suas próprias obrigações. Apesar do cargo elevado que ocupava, ele mesmo deu início às atividades. No livro de Gênesis 41, versículo 46, diz: E saiu José diante do faraó e passou por toda a terra do Egito. Ou seja, José não iniciou seu trabalho sentado atrás de uma escrivaninha. Como primeiro passo, saiu a campo para ver o povo com os próprios olhos, percorrendo pessoalmente o país para conhecer as necessidades das pessoas. O novo governante parecia não depositar muita confiança em seus burocratas. Então, ao invés de ele ficar atrás da mesinha, confortável, só dando ordens, como ele poderia fazer, ele mesmo é quem saiu e passou por toda a terra do Egito. Ou seja, ele não terceirizou aquilo que poderia ser feito por ele. Então, esse é um dos segredos
da prosperidade de José. O primeiro é que ele vai conseguir trazer uma certa disciplina financeira num tempo de fartura. Então ele conseguiu trazer disciplina, levando o povo a economizar mais do que consumir. E ele vai assumir a responsabilidade de ver como é que estava toda a terra do Egito. Então são atitudes que José toma. Ele toma algumas atitudes que levou ele a prosperar num período de necessidade. Então nós não podemos ficar terceirizando, nós devemos cumprir a palavra de Deus a Abraão. Lerá, vá por ti. Ou seja, não vá porque tem alguém falando, não vá porque tem alguém dando tapinha nas suas costas, vá por você mesmo. Às vezes não vai ter incentivos por parte de terceiros para que você assuma o controle da tua vida financeira e comece a caminhar para uma vida próspera, mas que você possa fazer isso por você mesmo, que você possa fazer isso por iniciativa própria, ainda que a tua família não te apoie, ainda que teus parentes não te apoiam, ainda que teu marido, a tua esposa não te apoie, vá por ti mesmo. José não teve apoio de ninguém, ele foi por conta própria percorrer toda a terra do Egito. Sua próxima etapa foi organizar uma grande operação de coleta de grãos. Então, lá em Gênesis 41, versículo 48, vamos ver aqui alguns passos que José tomou para que ele prosperasse no Egito. Ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas mesmas o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, pois não havia como numerar. No momento, aí Narmânides vai comentar, no momento que armazenou tudo sobre seus cuidados, então foi o próprio José quem assumiu essa responsabilidade, deu aos povos das cidades cada ano o suficiente para sustentá-los, para que não desperdiçassem, pois juntaram todo tipo de alimento, até mesmo passas e outros alimentos semelhantes. Ou seja, José fez um estoque governamental, evitando intencionalmente a estocagem privada, a qual geraria o ágio e faria florescer o egoísmo. Vemos assim que José preocupou-se em combinar sua doutrina econômica com valores morais, desde o início da aplicação de seu planejamento. A estocagem de excedentes e racionamento de alimentos trouxeram diversos bens à sociedade egípcia, pois retraíram o consumo excessivo e elevaram o nível de vida, precando assim a corrida desenfreada por produtos de luxo e desenvolvendo a simplicidade na sociedade egípcia. Então são consequências dessa atitude de estocar nas cidades. Ele conseguiu levar com que as pessoas tivessem uma vida mais simples, menos luxuosa, só que com mais liberdade. Ainda houveram mais benefícios. É importante realçarmos que José não nacionalizou a safra. O que isso significa? Rabino Hirsch vai dizer o seguinte: ele comprou o alimento de cada cidade, guardou como propriedade do Estado, mais tarde, nos anos de necessidade, vendeu-os aos habitantes de todas as cidades. Assim logrou um equilíbrio sábio na economia de grãos. O homem economiza o que compra com seu dinheiro, mas desperdiça o que ganha de presente. O que é interessante? A própria Torá vai nos mostrar que José, ele pediu para que as pessoas estocassem, foi uma parte da colheita durante aqueles 7 anos de fartura, foi estocada ali na cidade, só que ficou como propriedade do Egito. E quando então as pessoas chegaram no tempo de fome e as pessoas iam até José pedir alimento, José não dava o alimento, José vendia o alimento. Isso porque Rav Hirsch nos diz, porque as pessoas economizam aquilo que compram com seu dinheiro, mas desperdiçam aquilo que ganham de graça. Assim também a psicologia foi utilizada a serviço da economia. No entanto, sua abordagem especial transparece mais claramente nas leis que José criou. Então,
houveram algumas atitudes por parte de José para que ele conseguisse, de maneira sábia, prosperar no período de fome. José demonstrou também generosidade e honestidade. Durante os anos de seca e fome, ele abasteceu também os países vizinhos. Isso está no versículo 57 de Gênesis 41. A solidariedade humana tem sua expressão nesse versículo. Não há fronteiras quando trata-se de ajudar os necessitados. Quando Jacó e seus irmãos chegaram ao Egito, ele passou a sustentá-los. Então, outra atitude, né? José. Então, vamos lá relembrar aqui as atitudes que fez José prosperar no período de fome. Primeiro, José, ele fez com que as pessoas economizassem no período da fartura, freando aquela sociedade consumista e imediatista. Segundo, José, ele não terceirizou suas responsabilidades, ele mesmo percorreu toda a terra do Egito, trabalhando na estocagem dos alimentos. Terceiro, quando as pessoas foram, no período da fome, pedir alimentos para José, os alimentos que foram estocados, José vendia esses alimentos para que as pessoas continuassem aprendendo a economizar aquilo que elas estavam recebendo. Porque o homem desperdiça aquilo que ganha de graça, mas economiza aquilo que foi custoso com seu próprio dinheiro. Por isso que muitas leis assistencialistas que não exigem nenhum esforço por parte do pobre, acaba por só mantê-lo pobre. A Torá, ela tem um princípio diferente. A Torá não preza não ensina o assistencialismo, que é você dar gratuitamente sem isso de forma social, tá, meus irmãos? Quando a Torá fala sobre leis de ajuda ao pobre que há numa cidade, ela vai prezar para levar esse pobre a fazer alguma coisa. Porque se esse pobre fizer alguma coisa, a Torá está incentivando ele a trabalhar para que consiga sair daquela pobreza. Então, por exemplo, a lei de Deus diz que aquilo que seria dado ao pobre era aquilo que caía das colheitas. Então, vai lá, fui colher ali alguns grãos, aí caiu alguns grãos. Fui colher algumas frutas, aí caiu algumas frutas. A Torá diz que não deveria, né, o homem, né, o judeu, ele não deveria pegar aquelas frutas que caíram. Ele deveria deixar ali. E por que ele tinha que deixar ali? Para o pobre, para a viúva e para o necessitado, para o órfão. Ou seja, aquela pessoa que estava numa situação de pobreza, ela tinha que ter o trabalho de ir até o campo de um dono de terra e pegar lá, percorrer o campo e pegar as frutas que ficavam ali no campo. A Torá não diz que o dono da terra deveria preparar aquelas frutas, fazer uma cestinha bonita, enfeitar e levar para o necessitado de uma forma que não exigisse nada dele. Para quê? Para não incentivar a preguiça, para não incentivar o desperdício, porque o homem economiza aquilo que custou algo dele. Então a Torá sempre vai prezar para que custe algo do homem, para que ele possa valorizar aquilo. Então esse foi o terceiro princípio que José ele aplicou para ser próspero num período de fome. Então você tem que tomar cuidado para não ficar assim dando aleatoriamente e muitas vezes só mantendo algumas pessoas numa posição de pobreza, que não está ajudando, mas que só está deixando a pessoa acomodada àquela situação. Agora, um outro princípio, né, um quarto princípio aqui agora, é como José trata a sua família quando eles vão para o Egito. Então lembra, José ele tinha um poder no Egito que só quem excedia era Faraó. Então a última palavra depois de Faraó era de José. Então José ele tinha autoridade para fazer o que quiser. Quando ele recebe seus familiares no Egito, ele poderia tratar seus familiares de uma forma melhor do que ele tratava os cidadãos egípcios. Ele poderia praticar aquilo que é chamado de nepotismo, que é favorecer, né, uma pessoa que está numa posição, ela favorece seus parentes. Então ela dá mais para os seus parentes do que ela faz pelas pessoas da cidade. Então quando Jacó e seus irmãos chegaram ao Egito, ele passou a sustentá-los conforme está escrito. Né? Gênesis 47, no versículo 12, que é na porção dessa semana, vai mostrar isso, como é que ele trata seus familiares quando eles vão lá para o Egito.
E José sustentou de pão a seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. Olha que interessante. Segundo, como é que José sustentou sua família? Segundo suas famílias, ou seja, segundo o número de cada filho que seus irmãos tinham. Então, olha que interessante o comentário. Sem qualquer proteção ou consideração especial, sua família recebeu a mesma quantidade de alimentos que qualquer outra família egípcia. Ovadias Forno vai comentar o seguinte: apesar de ter a possibilidade de fornecer-lhes mais alimentos, deu-lhes apenas o necessário, conforme dizem nossos sábios no tratado Ta'anit 11. Em uma época em que o povo está sofrendo, a pessoa não deve dizer: irei à minha casa, comerei e beberei e estarei em paz com minha alma. Ou seja, eu não devo favorecer aos meus quando todos estão sofrendo. Então José, ele não tratou sua família de uma forma diferente daquela que ele tratou os cidadãos egípcios. Ou seja, José foi justo. José foi um líder que comungou as dores do povo sem viver de modo alienado ou usufruir das regalias possibilitadas pelo seu poder. Esta era a grande peculiaridade de José. E José, ele era o governante da terra, ele é que fazia vender a todos os povos da terra. Gênesis 42, versículo 6. Era ele quem vendia pessoalmente aos povos da terra, sem a utilização de subordinados. Ste Cohen comenta: para que não seja cometida injustiça contra alguém e para dar o exemplo pessoal do quanto é necessário se esforçar e labutar na virtude da compaixão. Ou seja, se tem um mandamento que não deve ser terceirizado, é o mandamento da tzedakah, da compaixão. Você não deve dar dinheiro para que alguém faça uma obra de caridade no seu lugar. É necessário que você mesmo faça. Claro, seguindo todos os princípios que nós temos apresentado aqui. Então, José, ele era essa pessoa, né? Aqui, então, quinto princípio. Quarto, ele não tratou com regalias seus familiares. E quinto, ele mesmo não viveu de forma alienada à situação do povo. Ele mesmo arregaçava as mangas e trabalhava para que o Egito pudesse prosperar no período de fome. A compaixão e o senso de responsabilidade o levaram, de acordo com o Midrash, a não provar do pão durante todo o período da seca, até ao anoitecer, até ter atendido todos. Isso está em Torrem Alilot. Então, um outro Midrash aqui sobre aquele período é que José, e de fato a Torá vai dizer isso, irmãos, aqui em Gênesis capítulo 42, no versículo 6, vai dizer que é José quem ficava trabalhando. Ó. José, pois, era o governador daquela terra e ele vendia todo o povo da terra, e os irmãos de José chegaram, inclinaram-se a ele com o rosto em terra. Então, quando os seus irmãos vão lá para comprar no Egito, quem é que estava lá trabalhando? Quem é que estava lá fazendo as economias? Quem é que estava lá vendendo? Quem é que estava lá atendendo as nações que iam pedir socorro ao Egito? Era o próprio José. Então, o Midrash diz que José não comia pão até que todos tivessem sido atendidos. Para encerrarmos, citaremos mais um traço da perfeição de sua personalidade. A história não se esqueceu de nos relatar o destino dado por José à fartura que acumulou vendendo trigo ao Egito e aos outros povos. Então, olha que interessante. Quando ele começa, então, a trabalhar naquele período, assumir a responsabilidade, ele começa a prosperar muito. E o que ele faz com a riqueza que ele acumula naquele período em que ele está vendendo para todos os povos da terra naquele período de fome? Na crise, ele está ficando rico. O que ele faz com essa riqueza? Olha só. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda... Deixa eu ver se é isso mesmo. E a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositalmente, não obstante Manassés ser o primogênito. Peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. Não
não é esse o versículo? Deixa eu ver. Aqui, ó. É 47. O que José fez com toda a riqueza? Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã pelo trigo que compravam, e José trouxe o dinheiro para onde? À casa de Faraó. José entregou ao Faraó todo o dinheiro acumulado, o que certamente era e é uma exceção entre os detentores do poder no mundo. Não é outro, portanto, motivo pelo qual é justamente José quem simboliza a palavra tzadik, que é o justo. Por isso que José ele é chamado assim em Israel. Yosef ha-tzadik, José o justo. E é a justiça de José o segredo dele ter prosperado tanto num tempo de fome. Que o Eterno te abençoe e que você possa aprender de maneira espiritual com os princípios aprendidos na porção dessa semana, para que você alcance também um coração sábio. Shalom, Shalom Cleide, Shalom Miriam, Shalom Cláudio, Shalom Paizão, Shalom Tata, Rosmari, Juliana e o nosso irmão Paulo. Shalom a todos vocês, que o Eterno nos abençoe. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, para que assim o YouTube recomende esse conteúdo a mais pessoas. E eu vou ficando por aqui, que o Eterno abençoe a todos. Em nome de Yeshua. Amém.